11 horas da manhã desta terça-feira, dia 28 de julho. E hoje é uma live muito especial. É a nossa última live aqui no Facebook, né? Depois falaremos disso mais para frente, mas migraremos para o YouTube já a partir da semana que vem. E para essa nossa última live especial, trouxemos uma pessoa, talvez a brasileira que mais está trabalhando durante a pandemia, porque ela resolveu. Eu vou pedir para ela contar um pouco da vida dela, mas ela resolveu fazer um trabalho um tanto quanto complexo, né, Gabriela? Nesses tempos malucos, né? Então eu queria dar bom dia primeiro para Gabriela Altaf, que está ao vivo aqui com a gente. Você está onde? Você não está no Rio, né, Gabriela? Você está Não, eu estou em Juiz de Fora, Juiz de Minas. Fora, Minas. Tá frio aí ou tá? Porque o inverno de Juiz de Fora é pesado, né? Então, a gente passou dos 13 graus para os 26. Então, hoje tá bom. Tá tranquilo até. Então eu queria dar bom dia para a Gabriela, que vai participar hoje com a gente, vai bater um papo sobre o projeto dela, Memórias do Corpo na Quarentena, que é um projeto super interessante, vocês vão ver. Queria dar bom dia também para Eduardo Escorel, com seu Van Gogh, com a sua camisa de Mauá, que já virou um talismã das nossas lives, Escorel. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia para a Gabriela, que vai participar hoje com a gente, vai bater um papo sobre o projeto dela, Memórias do Corpo. Eu acho que alguém entrou o retorno de alguém aí, está com um pequeno delay. Queria dar bom dia também para Eduardo Escorel. Eu tô ouvindo, acho que Será que é você, Gabriela? O que eu tenho que fazer? Acho que você deve estar vendo no Facebook, né? Só coloca no mudo aí. Bom dia. Eu tô ouvindo, a gente está ouvindo em delay aqui. Melhorou, Saiu? agora passou, saiu. Então, bom dia a vocês. Bom te rever, Gabriela, embora eu andei te vendo na televisão, na Globo News. Quase não te reconheci. Você está Tava séria, né? Não, você está com um look muito diferente de quando fez o curso. Look? Como assim? Ah, sim, está com um cabelo, assim. Ah, deve ser porque eu cortei o meu próprio cabelo na pandemia, já que a gente está falando de corpo, então ele está meio torto. Mas fico feliz de você ter tido a ideia desse projeto e estar realizando ele. Vamos conversar sobre ele. Bom dia ao Juca, lá de Lençóis, sempre a paisagem privilegiada ali no fundo dele. Bom dia, Piero. Bom dia a todos, então. Vamos em frente. Pois é, e o bom dia para a Juca, Lençóis presente. Além de Juca, Renata Matos já escreveu ali, Lençóis presente na live. Como é que você está, Juca? Aí eu não preciso nem falar que você está bem, né? Pois é, né, Piero? Estamos aqui, firme e forte aí. Eu queria dar bom dia a todas e todos, agradecer aqui por Gabriela ter aceitado o nosso convite. Acho o projeto dela muito interessante, né, nesse contexto que a gente está vivendo. E essa interlocução que ela faz entre cinema e psicologia é uma coisa que me interessa muito. Então vai ser uma manhã de muito aprendizado. Bom dia a todos, bom dia, Escorel, bom dia, Piero, e bom dia, Gabriela. Pois é, vamos embora. E para Gabriela ficar tranquila, que várias pessoas em solidariedade a você, Gabriela. O Fabrício Duque disse que também cortou o próprio cabelo. Inclusive, o Fabrício falou até que acordou, madrugou aqui para assistir a gente. Pô, madrugou, Fabrício, 11 horas da manhã. A Bianca também disse aqui, ó, quem não cortou o cabelo em casa na pandemia não vai ter história para contar. E a querida Silvia Escorel, parabéns pela iniciativa, tudo a ver com o nosso momento. É isso daí, obrigado, Silvia. Então vamos tocar aqui o nosso barco, vamos navegar para rumos incertos, né, Gabriela? Antes de mais nada, antes da gente falar até do seu projeto, e a gente vai mostrar aqui um pequeno teaser, com exclusividade, né? Nem a Rede Globo mostrou o teaser do seu projeto. Verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre você, porque você, além de ser documentarista, você também é psicóloga, né? Então eu queria que você se situasse para as pessoas, né? O que você está fazendo em Juiz de Fora, porque antes da gente entrar no seu projeto, para as pessoas entenderem como que o seu projeto nasceu, e eu queria até que você falasse do banheiro lá da sua avó. Quando você for falar do banheiro, me avisa que eu vou mostrar a foto linda aqui do banheiro. Tá. Bom dia, Piero, Juca, Escorel.
Obrigada pelo convite. Eu estou super contente, super em pânico também, que eles já sabem, mas para quem está vendo a gente, eu morro de medo de falar em público, eu fico super nervosa. É um desafio da pandemia também, falando aí em corpo, né, a coisa da exposição nas lives. Fiquei super feliz com o convite e eu sei que tem muita gente da turma 11 de documentário assistindo a gente. Eu queria já deixar um beijo aqui para o pessoal. Vai falando aí quem estiver presente. Então, eu venho da psicologia, minha graduação foi em psicologia na UFRJ, e já do meio para o final eu fui migrando para a área da cultura. Fiz uma pós em jornalismo cultural na UERJ, depois fiz um MBA em gestão cultural. E em 2012 eu fui para Lisboa fazer um mestrado em estudos de cultura. Eu já estava há muito tempo no mercado de trabalho, estava um pouco cansada da dinâmica de lei de incentivo, de captação, estava sentindo falta de estudar. E o mestrado lá, você não precisa apresentar um projeto de início, né, um projeto de pesquisa, você pode definir isso ao longo do período, né, de estudo. E na hora de definir o tema da minha dissertação, eu fui para as questões do corpo, e aí tem a ver com a minha história pessoal. Eu engordei 30 quilos aos 12, 13 anos, passei a pesar 90, e foi uma adolescência inteira de muito bullying. E aí sempre me liguei, né? Sempre estava ligada a essas questões de bullying, de padrão estético, como é que a gente constrói a noção de feiura e beleza, como é que isso se deu ao longo da história, por que o atributo da beleza teve sempre conectado ao feminino, a essa exigência da beleza maior para as mulheres. Então, para encurtar, que Scorel pediu para ser concisa, na hora de estudar, na hora da pesquisa, eu retomei um tema que eu sempre sonhei em fazer um documentário sobre isso, que eram sobre mulheres que se acham feias. E aí a minha dissertação de mestrado foi marcas do contemporâneo, marcas do feio na contemporaneidade. As belas que me perdoem, marcas do feio na contemporaneidade. E aí eu fiz todo um estudo, né, do que é o feio ao longo da história, e entrevistei mulheres que se achavam feias, procurando analisar os impactos disso na vida profissional, social e amorosa dessas mulheres. E aí isso tudo vai me levar ao documentário, porque quando eu volto para o Brasil, quase 4 anos depois, porque depois eu fiquei em Lisboa fazendo curso de roteiro, documentário, enfim. E aí eu sou convidada pelo Marcos Pimentel, que é um super documentarista de Minas Gerais, de BH, ele é de fora, mas mora em BH, para adaptar a minha dissertação para um concurso que estava tendo do Ministério da Cultura. Na época ainda era a Dilma, né? Ainda tinha cultura e tal, ainda tinha edital. E aí era um edital para série de documentário, e a gente ganhou. Se chama Diários sobre o Corpo, é uma série documental com 5 episódios que trata da nossa relação com o corpo da infância até a terceira idade. Esse ano a gente teve a alegria, agora em abril, da série entrar para o catálogo da Amazon Prime. E aí assim se dá o meu início no documentário. Me perdi, o que você me perguntou? Quem eu era, para me apresentar. Isso, para você se apresentar e para a gente começar a falar do seu projeto, né? E tem muitas pessoas aqui, só para você ficar feliz, né? Chico Dias acabou de escrever, está nos assistindo aqui, diz que super interessa esse tema. O Carlinhos também, Carlinhos marcou aqui o Bebeto e o Cavi, dizendo que isso também tem tudo a ver com o projeto que eles estão tocando, o Me Cuidem-se, né? Que a gente até já fez uma live com eles. Então, mandar um abraço para os 3. Aliás, o Carlinhos e o Bebeto organizando o seminário na Real Virtual, que está imperdível, segundas e quartas e sextas aqui, programa obrigatório para a gente que gosta de documentário. Mas, enfim,
E aí, esse teu projeto do mestrado fez você se aproximar daquilo que você começou a desenvolver esse ano, né? Como é que foi isso? Foi por causa da pandemia, inclusive, é importante a gente destacar, né? Opa, foi, então. Aí, com essa série, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer, porque o documentário é muito essa junção, para mim, né, da psicologia com a cultura. E eu sempre muito apaixonada pela escuta, né? E eu já foi uma primeira experiência que eu co-dirigi, fazia pesquisa, fazia o roteiro, então foi um pacote completo essa estreia. E aí fui para o roteiro. Desde 2008 eu estava desenvolvendo um projeto para a Globo, uma criação de um programa original, e que a gente ia estrear em abril desse ano. E aí, 16 de março ou 15, já não me lembro, é decretada a pandemia. E eu estava chegando no Projac para a gravação do programa, e o diretor falou: pode voltar, não tem, está tudo suspenso. Bom, eu estava no Rio, eu moro lá, moro em Copacabana, meus pais também. E aí a Globo disse que ia manter nossos contratos, mas a pandemia foi passando e em maio a gente recebeu a notícia de que os contratos iam ser suspensos e que ia ser todo mundo demitido. Eu não estava à espera. E, em paralelo a isso, Copacabana estava se tornando o bairro em que mais pessoas morriam pela Covid. E os meus pais estavam com muito medo, eles, né, são idosos, o meu pai tem várias questões de saúde, e aí calhou a demissão com Copacabana está se tornando, né, perigosa nesse sentido da Covid, e a gente veio para Minas, de onde a gente é, e a gente vem para o apartamento onde a minha mãe cresceu, um apartamento que era da minha avó, meus avós já faleceram, e eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada. E eu falei, eu preciso achar alguma coisa para fazer nessa pandemia. Assim, não vou conseguir não falar, não fazer nada. De noite, no primeiro dia que eu cheguei, eu fui tomar banho aí, nesse banheiro que vocês estão vendo, que foi o banheiro que me atravessou a infância inteira, quando eu vinha passar férias aqui. E aí eu estava muito tocada por uma frase que tem sido uma frase a qual eu sempre recorro na pandemia, que é do Luiz Rufino e do Luiz Antônio Simas, do livro Encantamento e Política, que eles falam: o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. E aí, quando eu fui tomar banho, eu fiquei muito assim, eu preciso arrumar uma forma nesse momento de me reencantar pela vida. Eu fiquei muito triste com a demissão, com tudo que estava acontecendo, assim, vários amigos demitidos, todas essas mortes, esse governo né, que não existe, ou melhor, que existe com uma política de morte também. E aí eu falei, o que faz sentido para mim nesse momento? Eu falei, eu quero voltar para o meu tema de estudo, que é o corpo. Eu quero pensar os efeitos da pandemia no corpo. E aí falei, eu vou pensar quais são as memórias que o nosso corpo está arquivando da pandemia. Né? Assim, será que tem um recorte sobre o corpo na pandemia? Fui ver se tinha alguém pensando isso. Não achei muito, assim. E sempre recebendo, né? Assim, relatos dos amigos, a coisa da máscara apertando, o excesso de lavar as mãos, os dedos estourando. E eu falei, quais seriam os outros efeitos no corpo decorrentes da pandemia? E aí, no dia seguinte, lancei um post que eu achei que eu não fosse ter nenhuma adesão. Achei que só os meus amigos que sabem que eu estudo corpo iam me responder. Lancei um post no Facebook e no Instagram falando, gente, que memórias o corpo de vocês está guardando da pandemia? E aí contei um pouco a história também do banheiro, que eu acho que tem também um pouco a ver com uma experiência muito comum nossa, né, ou de muitas pessoas na pandemia, que é um certo... A gente tem voltado a pensar a nossa história, o que a gente fez da vida, o que é importante, né? Um certo como recolhimento
nos estimula a uma certa reflexão, uma revisão da vida, né? E aí eu passei a revisitar também a história da minha família. Da onde que surgiu esse banheiro? Foi a primeira vez que eu me atentei para o ano da pintura no banheiro. Aí eu fui perguntar para os meus pais, aí eles foram me contar. É uma pintura de 68, esse prédio aqui está no original, a pintura é original, os seus avós... na época, era uma moda aqui em Juiz de Fora, os banheiros serem pintados, o outro banheiro aqui do apartamento também tem uma pintura. Enfim, foi um pouco um mergulho na história aí dos meus avós, dos meus bisavós e tal. E aí, só para fechar, que eu não estou deixando ninguém falar, eu comecei a receber um monte de relato. E aí, isso fez com que eu chegasse no documentário, mas eu vou parar de falar para ver se vocês querem perguntar alguma coisa. Não, já que você falou dos relatos, eu vou mostrar aqui a página do Instagram, Memórias do Corpo na Quarentena, em que quem tiver curiosidade, sigam lá a página, eu já estou seguindo aqui. Juca também, olha aqui o Instagram, seguido por Juca Badaró. E toda a história do projeto, inclusive se você quiser participar, toda a história do projeto está contada aqui, tem um link aqui na bio, e é bem interessante porque vocês conseguem ter uma dimensão do poder, principalmente de escuta desse projeto da Gabriela, nesse momento em que tem muita gente falando, né? E a gente às vezes fica até sem saber quem a gente ouve, né? Então... Olha, é muito bacana, é muito interessante. Sigam lá no Instagram, Memórias do Corpo na Quarentena. Quem tiver curiosidade, vocês conseguem entrar em contato com a Gabi. Antes até de eu mostrar um trechinho, o Chico Dias está perguntando em qual universidade de Lisboa que você estudou. Na PUC de lá, na Católica. Ah, boa. Eu acho que o Chico está morando lá, se eu não me engano, né? Pelo que eu vi aqui. Se depois ele quiser dicas... A gente pode trocar figurinhas. Tá vendo? Ótimo. O Juca, Escorel, vocês acham melhor eu mostrar o teaser agora ou vocês querem falar primeiro? O que vocês acham? Não, eu acho melhor mostrar o teaser, talvez. Vamos mostrar, quem está né? vendo é importante. Depois a gente fala. Agora, só uma observação, Piero. Tem um pessoal reclamando aqui da qualidade da imagem. Está um pouco desfocada. Não sei se na hora que for exibir o teaser vai dar esse problema. Vamos ver, né? Tem uma pessoa que falou... Pois é, eu peço até desculpas que o Fabrício até já percebeu. Eu estou num local aqui, eu saí do meu refúgio em São Paulo para um refúgio aqui, praticamente no meio do mato, aqui em Juqueí, no litoral, aqui, continuo isolado aqui das pessoas, então talvez a internet minha não esteja muito boa. Mas, de qualquer maneira, quando a gente for jogar esse vídeo no YouTube, a gente está gravando em boa qualidade aqui pelo Zoom, então peço desculpas aí quem tá enxergando um pouco qualidade ruim, pode ser que seja a minha aqui, tá? Mas, enfim, qualquer coisa vocês comentem aí se estiver realmente muito ruim. Eu vou mostrar um trechinho do teaser agora, com exclusividade da Gabriela, né? Porque a Globo News não mostrou no dia que a Gabriela foi lá conversar com eles. Então, isso é muito importante para os Três em Cena, né? Então, nós vamos dar um furo na Globo, olha só, quem diria... Então eu vou mostrar o teaser. O teaser tem 2 minutos. Depois a Gabriela vai falar um pouco sobre ele. Ele foi feito ainda, digamos, no início do projeto, né? Do momento em que esse teaser foi feito até hoje, teve ainda muita evolução. A Gabriela vai falar. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais de perto o projeto da Gabriela, eu vou soltar aqui o teaser para vocês. Vamos lá. Hoje tem 101 dias que eu tô sozinha em casa. Tô começando hoje com o meu relato de quarentena, de corpos na quarentena. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Eu não contei pros meus pais que eu tô com Covid. E, obviamente, para não preocupá-los, etc., eu sou um privilegiado por estar com sintomas leves. Só que eu tô muito ansioso. E a todo momento eu acho que eu vou
piorar e vou passar mal e vou pro hospital ser entubado. Eu acho que eu percebi que tem algumas coisas que têm me dado uma ansiedade bem fundada, assim, bem por nada. Mais de 2.200 horas longe da minha família. Eu tô exausta. Nos primeiros dias que eu recebi o exame, estava assim, a cada 5 minutos. Não tem nada bom. Pro corpo, não tem nada bom. É uma paralisia, assim, incapacitante mesmo. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver de novo, né, com os teus filhos? Eu vou cheirar eles. Eu ainda tô muito ansioso. Volta e meia eu faço alguns taquicardias e o que eu acredito que seja da ansiedade. Eu tô com muita dor nas costas, no quadril, no pescoço. Meus ombros parecem não aguentar mais sustentar todo esse peso. Acho que quando isso acabar, eu queria dançar, escutar música bem alto. Pois eu fico imaginando como que anda o projeto agora, neste momento, porque pelo que a gente está vendo, você já tinha conseguido no início muito depoimento impactante, né? Então, queria que você falasse um pouquinho em que pé que está esse projeto agora e depois eu passo a bola para o Escorel. Acho que o Escorel tem uma... Diga. Eu queria pedir também à Gabriela que explicasse um pouco o procedimento para colher os depoimentos. Adiantando, eu fiquei impressionadíssimo com os depoimentos e acho que o filme está feito já. Entende? Agora é só você não atrapalhar ele. mas vamos. Acho que o nosso Juca caiu, não? Juca caiu, eu estou vendo aqui, ele não está por enquanto conosco. Daqui a pouco vamos ele volta. continuando, então. Depois ele ouve a gravação. Então, reforçando aí o que o Escorel falou, como é que você fez essa captação? As pessoas que enviaram para você teve uma participação direta no momento em que elas gravaram? Como foi isso? Só uma coisa, eu não estou conseguindo colocar na minha página aqui do Facebook. Você falou que eu era descolada, mas não estou sendo, não. Mas... Não, tranquilo. Eu já te marquei aqui, depois você autoriza, vai ficar lá, tranquilo. Então, essa parte da captação é o motivo da minha insônia nesse momento. Começaram a chegar relatos por escrito muito fortes, né? De vivências subjetivas assim que eu não tinha ideia. Por exemplo... Você inicialmente pediu relatos por escrito. Isso. A ideia inicial era um relato por escrito só, não era o documentário. E aí até queria fazer um agradecimento público ao Lucas Torres, o nosso colega da Turma 11, que quando o Lucas vê os relatos, ele fala, cara, mas isso dá um documentário. E eu falei, dá, mas tipo, é confinamento e tal. Não vou conseguir fazer isso. Eu queria agradecer porque foi ele que fez a matéria para a Globo News que vocês assistiram. Queria deixar um super obrigada para ele. Só que essa fala do Lucas despertou uma pulga que já estava aqui, porque os relatos por escritos eram muito instigantes. Então, só dando um exemplo para quem nunca, né, leu, quem está vendo agora, o fenômeno da violência doméstica, por exemplo, que aumenta na pandemia, que a gente já sabia pela China, né, assim, que aumentou lá, enfim, aqui também aumentou, né? São Paulo e Rio aumentou em 50%. Eu recebo um relato, por exemplo, de uma mulher que vai me dizer que a máscara para ela funciona como uma proteção contra a vergonha dela não conseguir sair desse relacionamento de violência, e a máscara esconde as marcas da violência. Uma coisa que eu, né, jamais poderia ver. Outro depoimento, o jovem negro de 16 anos
que me diz que descobre na pandemia por que a mãe sempre entra em pânico quando ele vai sair de casa. Né? E aí, a partir dos assassinatos do João Pedro, do Rodrigo, do George Floyd, ele fala: eu entendi na pandemia que os corpos negros são abatidos sem cerimônia. Corpos que impõem respeito não são abatidos. Eu fui ficando muito impactada com tudo e eu falei, cara, eu preciso registrar isso, assim, é uma vivência muito rica, né? E como que, através das histórias desses corpos, né, da história com H minúsculo, a gente registra um pedaço da história com H maiúsculo, né? Como que os discursos oficiais reverberam nesses corpos. Então, tem um jornalista, esse relato é inédito, ainda não publiquei, prestigiando aqui vocês, que está na linha de frente do combate às fake news, e que ele vai dizendo que está trabalhando loucamente desde março, sem folga, sem nada, que ele está lá firme, mas que quando o Bolsonaro supostamente declara que máscara é coisa de viado, ele cai de cama com uma alergia de fundo emocional, ele é gay, e aí ele está à base de corticoides. Então, para mim, interessava registrar como essas falas oficiais se davam na minúcia do corpo. E aí começou essa aventura de filmar. E não só eu queria filmar os corpos, como também queria filmar as tecnologias que estavam atravessando os corpos na pandemia. Então, a gente vê, né, uma explosão do TikTok, das lives, dos stories. Eu queria um pouco registrar também como que os corpos estavam fazendo em confinamento para estarem em interação. E aí eu lancei um pedido nas redes, que era: quem quer fazer registro dos seus corpos no confinamento para me mandar? E aí pode ser vídeos pelo celular, stories, TikTok, qualquer tipo de mídia. Então tem essa parte do documentário, né, que são vídeos curtos. E aí começou a busca clássica de personagens, né, do documentário, que são pessoas que a gente está acompanhando de forma mais extensa. E aí, na época desse teaser, eram 3 pessoas só, hoje a gente está com quase 10. E aí, como que a gente tem feito? A gente grava uma entrevista longa pelo Zoom, como essa aqui que a gente está fazendo, como se fosse a entrevista clássica do documentário. E essas imagens que vocês viram no teaser são todas enviadas pelos personagens. Aí, como que a gente está fazendo? Eu e o Douglas, que é o diretor assistente, a gente faz aquele levantamento de ações clássico do cotidiano da pessoa. Depois da entrevista, a gente também vai pensando em cenas que eles poderiam gravar e manda. Só que aí vem o drama e, ao mesmo tempo, a beleza do projeto. Que quando eles veem essa lista, eles ficam muito assim, não vou conseguir fazer isso. Isso aqui é muito complexo e tal. E a gente fala, é só uma ideia, vocês podem filmar o que vocês quiserem do cotidiano de vocês. E aí tem sido esse desafio de como fazer um filme documental a partir de imagens que os entrevistados enviam. Que aí, situações agora que eu vou expor aqui minha angústia e, de repente, vocês vão até me ajudar a pensar. A gente pede planos um pouquinho maiores, né, para ter um manejo na edição. Planos de 1, 2 minutos e tal. As pessoas têm dado o seguinte retorno: mas é muito tempo de filmagem. Tipo, a gente está filmando a mesma coisa durante 1 minuto. E aí tem chegado planos de 15 segundos, 40 segundos. E aí tá assim, cara, como que a gente vai montar isso?
Agora tem chegado uns planinhos assim, de 50 segundos, a gente já está comemorando. Mas tem servido para pensar também como que as redes, né, o Facebook, o Instagram, os stories, afetam a subjetividade nesse sentido, né? A gente vai contando histórias de maneira muito fragmentadas. Se eu não me engano, um stories acho que tem 15 segundos. Então, a gente está agora nesse dilema que a gente vai conseguir fazer um filme assim? Os relatos que chegam por escritos, numa tentativa de nos ajudar na montagem, nós mesmos, da equipe, vamos transformá-los em pequenos vídeos a partir de imagens que a gente acha que faça sentido. Então, a gente está nesse ponto, assim, Ontem foi foi a discussão no grupo de WhatsApp, do tipo, vão ser só imagens produzidas pelas pessoas ou a gente vai também colocar esse contraponto no filme, né? A imagem esteticamente bonita, né? Assim, produzida por técnicos do audiovisual ou só a imagem que as pessoas nos enviam? Eu não tenho respostas para isso no momento. Mas, Gabriela, eu acho o seguinte, esses desafios todos que você está enfrentando talvez possam dar a impressão de que você está prestes a cair no abismo, mas eu acho que esse acho que alguns dos documentários mais interessantes jamais feitos enfrentaram situações semelhantes, entendeu? Vocês certamente vão encontrar um caminho para tratar isso, quer dizer, pela pequena amostra que você nos ofereceu, tenho a impressão que é curioso, porque a disposição e a necessidade das pessoas falarem aparece muito, né? Quer dizer, então, você parece ter intuitivamente, em parte, né, tocado em algo muito sensível, né? Quer dizer, oferecido para pessoas que você não conhece. Imagino que, não sei se tem algum conhecido seu no grupo, mas em geral, que você não conhece, a possibilidade de ser ouvido. E isso transparece desses fragmentos que você nos mostrou. Então, eu acho que o fato de serem curtos ou serem longos, eu não veria que isso seja uma grande questão, não. Quer dizer, eu tinha uma curiosidade que eu tenho é se você, nesse período em que você já está gravando, se há uma transformação. Quer dizer, a experiência do tempo, do decurso do tempo, já são praticamente, acho que 4 meses ou mais, acho que eu estou trancado em casa, acho que são 4 meses. Só saí uma vez para andar em ruas isoladas aqui nas redondezas do prédio. Sim. Mas, assim, está ficando difícil, está pesado, sabe? Tá extenuante, eu estou um pouco esgotado disso, de ficar aqui trancado, trabalhando muito, mas... Então, eu imagino que isso seja perceptível. Por um lado, comentar se há essa transformação, quer dizer, se o decurso do tempo, se as pessoas estão... Porque ali, por exemplo, aqueles lábios que falam, que são extraordinários, eu imagino que com o decurso do tempo, se o primeiro depoimento dela foi esse, eu fico pensando o que aconteceu na semana seguinte ou no mês seguinte, e fico até preocupado, entende? Porque, em suma,
Então, acho que isso seria uma coisa interessante de comentar. Uhum. Eu acho que a outra coisa é essa sua, digamos assim, ambiguidade de ser psicóloga e documentarista, né? Que são perspectivas, não sei se você concorda, um pouco diferentes, né? Sim. E o psicólogo ou o terapeuta pode trabalhar baseado na fala alheia, sem se envolver, digamos assim. Sim. Para o documentarista, acho que é mais difícil. Por mais que você esteja colhendo esses depoimentos na parte gravada por eles, não na entrevista, né? Sim. Mas na parte gravada por eles, são colhidos sem interação sua. Sim. No momento em que eles estão gravando, né? Mas é você e a sua equipe que estão processando isso. Então, existe, não é uma interação no momento em que está sendo gravado, mas é uma interação muito intensa em seguida, né? Quer dizer, o que nós e o público em geral vai assistir é o resultado desse processo. Então, como é que você concilia a sua formação de psicóloga com a sua formação de documentarista nessa hora? Quer dizer, você poderia imaginar uma coisa, digamos assim, clínica. Sim. Eu colho os depoimentos, assim, mantenho a minha neutralidade e os depoimentos vão falar por si. Eu acho possível fazer um documentário assim. Um outro documentário é um documentário em que, de alguma maneira, aquele seu relato inicial da sua trajetória, atualizado, apareça e esteja no filme. Essas questões são questões difíceis. Sim. Então, quando eu abandono o mito da neutralidade, aí fica tudo mais fácil. Tanto na clínica quanto no documentário. Mas queria te agradecer a pergunta, porque ela tem tudo a ver com quem eu sou, né? E com o tipo de documentário que eu vou fazer. O documentário, para mim, sempre foi da ordem da escuta, antes de qualquer coisa, antes da estética, né? Eu não sou uma pessoa inicialmente ou fundamentalmente atravessada pelas questões estéticas. Eu sou atravessada pela escuta. E até por isso vou fazer a formação de documentário com você, para aprender um pouco sobre estética. Mas nessa experiência específica desse documentário filmado desse modo, essa coisa da escuta se coloca assim de uma maneira incontornável, até pelo tipo de assunto abordado. Eu já tinha tido uma prévia com os relatos por escrito e de como ele... Que é isso, né? Assim, eu acho que quando a gente estimula certas gavetas a serem abertas, é preciso que a gente sustente o que dali vai sair. E é uma coisa que eu penso muito na minha análise pessoal, lá toda quarta-feira no meu divã com a minha analista, que é: eu estou convocando as pessoas a falarem de vivências muito íntimas, a falarem de fragilidades, né? Assim, não é à toa que, por exemplo, vários amigos íntimos meus não conseguiram mandar relatos. Eles falam: na hora de sentar para escrever, eu não quero pensar sobre o corpo. O que eu acho super legítimo, porque você vai abrindo feridas aí que, se você não está preparado para lidar com elas, pode ser devastador, né? Então, lendo os relatos que me chegavam, eu já estava assim: eu preciso estar preparada para isso aqui. Quando eu começo a filmar ou a pedir às pessoas para se filmarem, tinha uma outra camada, que era não só você entrar em contato com o corpo, mas você expor essa fragilidade no vídeo, né? É um duplo desafio. Então, por exemplo, pegando a médica da boca, que é incrível,
Ela é uma médica que está na linha de frente do combate à Covid. Ela é responsável por entubar as pessoas que precisam ser entubadas na Covid. E o que ela faz? Com medo de contaminar a família, ela vai passar 3 meses em outro apartamento. Ela é do Rio, essa. Então, isso que vocês viram no teaser é ela nesse período. E aí, respondendo a sua pergunta da neutralidade, como que eu faço, é impossível, com as temáticas que eu trabalho, não desenvolver uma relação mais pessoal, né? Então, assim, eu tenho todos no meu WhatsApp, eles mandam mensagem, eles falam de angústias. Então, eu acho que quando eu me propus e quando eu me proponho a fazer um filme sobre esse tema, eu preciso ter essa disponibilidade. Então, assim, é óbvio que eu não estou fazendo um trabalho de terapeuta no documentário, mas eu acho que é preciso um certo cuidado terapêutico nesse manejo no durante e no pós-filmagem, né? Então, assim, tem gente que manda as imagens e fala depois: eu não estou me sentindo bem porque eu estou num momento muito fragilizado, eu não quero que você exponha tal plano. Claro, entendeu? Assim, isso já tinha acontecido no relato por escrito. Por exemplo, outra vítima de violência doméstica que no início manda o relato, e isso é muito bonito, que eu queria dizer desse projeto, que foi se criando uma rede de empatia e de solidariedade muito bonita, assim, que eu fico muito comovida, tenho até que me controlar para não chorar. Ela fica sabendo do projeto através de um amigo, vai ver, e aí, por conta do projeto, a gente consegue inseri-la numa rede de apoio a vítimas de violência doméstica, assim. Mas eu estou falando dela aqui, que passa um mês, e aí quando eu ia publicar o relato, eu estou tendo sempre esse cuidado de perguntar, né? Você quer publicar ainda? E aí ela me diz, não, porque eu quero esquecer disso que aconteceu. Eu consegui tirar o agressor de casa, eu não quero ter essa lembrança. Então, eu acho que para determinados temas, como é esse, o do corpo, essa coisa de psicóloga e documentarista está misturada nessa medida do cuidado, assim, né? E eu acho que aí isso me ajuda e me atrapalha também, né? Talvez se eu não tivesse essa coisa da escrita, seria outro filme que eu fosse fazer, né? Porque as entrevistas têm durado 2 horas. Talvez eu privilegiasse outras coisas, mas eu sou essa pessoa, então eu decidi assumir que é esse tipo de filme que eu faço mesmo. É um filme muito centrado na palavra, né? Assim, e que eu sei que tem outros tipos de filme para serem feitos. Às vezes você conta uma história só através de imagens. Eu, por enquanto, nesse momento da vida, privilegio a palavra. Eu queria passar a palavra para o Juca, se o Piero me permitir, mas tem 2 questõezinhas para eu não esquecer. Uma é uma curiosidade, assim, quer dizer, se você acha que o fato de você ser psicóloga ajuda ao estabelecer a relação com pessoas que você não conhece. Quer dizer, você não é uma mísera documentarista, digamos assim, né? Você é uma psicóloga. Então, quando você entra em contato com a pessoa propondo um tema tão sensível, se isso é um fator para conquistar a confiança da pessoa. A outra coisa é uma coisa que eu acho que a gente poderia talvez conversar depois, mas é que, em se tratando de um documentário, é um objeto estético, quer você queira, quer não. Então, você não poderá, nem que queira, ignorar isso. E o filme será tão mais interessante quanto você encontrar uma forma estética adequada ao material que você tem. Sim. E isso eu tenho certeza que você vai conseguir fazer.
Que bom, porque eu não tenho. Eu queria colocar uma questão que eu não sei se já foi falado, né? Acabei caindo aqui, a energia elétrica caiu, a internet caiu também, enfim, caiu tudo aqui. E eu não, enfim, eu perdi um pouco aqui da conversa de vocês, mas eu acho que o que eu vou colocar tem muito a ver do que a Gabriela estava falando agora há pouco, né? Uma coisa muito interessante, em alguns relatos que eu ouvi e assisti do seu projeto, é que apenas o fato de narrar, né? Apenas essa possibilidade de formular essas histórias de si, essas narrativas de si próprio, né? Em que essas pessoas, em que você entrevista, que você dá a possibilidade delas falarem, elas narram suas experiências, né? Elas narram suas vivências, suas impressões nesse momento. Quer dizer, apenas isso é capaz, me parece, de produzir uma terapêutica. Ou seja, o ato de narrar é capaz de produzir uma formulação de nossa própria identidade, né? E, em muitos casos, chega até a ter uma força terapêutica mesmo, curativa, sobre alguns processos internos, alguns processos psicológicos e subjetivos dessas pessoas. Eu vi agora, antes da gente entrar aqui mais cedo, um depoimento da Michelle Narras, né, em que ela grava um vídeo, acho que foi um dos últimos que vocês postaram no perfil. Ela grava um vídeo, inclusive te dando um retorno de um processo terapêutico que ela passou apenas pelo fato de contar, de empreender essas narrativas de si, né? Aqui em nossas lives, uma das primeiras, quando a gente falava sobre a potência dos relatos nos filmes do Eduardo Coutinho, eu cheguei aqui a comentar sobre o problema da identidade narrativa, né? E eu falei também naquele momento sobre essa ideia da identidade narrativa a partir de um texto do Paul Ricoeur, que é um dos maiores filósofos franceses do século passado, do século XX, e é um leitor cuidadoso de Freud, que me parece que também deve estar aí dentro do seu contexto, do seu campo de estudo, do seu campo metodológico. O Paul Ricoeur nos diz, né, que a gente só somos alguma coisa porque narramos. Ou seja, nossa identidade seria, portanto, um tecido de histórias narradas. Então, não é possível falar de uma identidade, não é possível falar de algo da ordem subjetiva, não é possível falar de alguma coisa que diferencia uma pessoa de outra sem utilizar o recurso da narração. Somos porque narramos, porque somos constituídos de histórias, né? Seja de histórias fabuladas, né? Ou de histórias factuais, de histórias que realmente aconteceram. Porque, veja, até mesmo as histórias fabuladas, as histórias inventadas, elas dizem respeito a nós, né? Elas nos constituem de alguma forma. Então, o interessante é que o Paul Ricoeur, nesse texto, ele também chama a atenção de que essa identidade narrativa, ela não, ao contrário do que a gente pensa, ela não é uma identidade estável e sem falhas. Ela está sempre em mutação, ela está sempre em movimento, em um fluxo, porque a todo momento nos relacionamos com outras pessoas e somos afetados por essas pessoas e somos afetados pelo mundo à nossa volta. Somos afetados, nesse sentido, por outras histórias, por outras identidades. Então, me parece, Gabriela, que o seu projeto poderia muito bem ser visto por esse campo do pensamento que envolve narração, que envolve identidade, que envolve essa ideia de que somos também constituídos pelo outro, né? Ou seja, o si mesmo como outro. Então, a minha provocação para você é a seguinte: de que maneira você vem sendo afetada por esses relatos e como é que você vê esse dispositivo da câmera, né? Esse dispositivo do cinema, que tem uma estética, como o Escorel acabou de falar, né? Ainda que você não queira, existe uma estética ali. Claro. Como é que você vê esse dispositivo como gerador de identidades narrativas? Então, esse para mim tem sido o ponto mais emocionante desse projeto. Por exemplo, ontem eu recebo um WhatsApp de uma entrevistada que vai me dizer: o convite que você me fez para narrar o meu corpo mudou a maneira como eu vejo. Isso influenciou na forma como a minha filha me vê. Pela primeira vez, ela viu amor próprio em mim. Todo dia à noite, a gente deita para rezar e ela já tinha feito comentários de: mamãe, por favor, emagrece. Ela fala: eu sou a única mãe gorda da turma. E ontem ela me diz: eu não quero que você emagreça, você é linda. E aí ela termina dizendo: você tem noção do que o seu projeto está fazendo? Pela primeira vez em 6 anos, eu voltei a amar o meu corpo. Isso, para mim, assim, é o meu maior interesse, né?
os efeitos da fala, os efeitos do narrar-se. Eu me lembro até que ano passado eu pedi para o Escorel, você tem alguma coisa teórica que fale sobre os efeitos do narrar-se no documentário? E o Escorel me mandou um texto por e-mail que eu não me lembro agora qual que é, mas eu acho até que, inclusive, é o meu tema que eu quero fazer no doutorado, né? Assim, como é que o narrar vai produzindo outras vivências de si. E aí fui um pouco ler sobre isso, né? Vem o Foucault falar no livro que é um autor, ele vai falar que a escrita é uma das formas de cuidado de si, né? É uma das maneiras como você vai podendo modificar a relação, né, consigo mesmo. E aí pensando também que, né, é impossível não pensar no processo terapêutico, porque você entra se narrando de uma maneira e ao longo do processo você vai se narrando de outras formas. Então, assim, a Michelle, que fez o vídeo, o relato dela também traz muito disso. Ela fala, quando eu sento para te escrever o relato, quando eu começo a pensar no meu corpo, eu me dou conta pela primeira vez, ela escreve exatamente assim, de que eu sou um indivíduo, independente do peso que o outro me atribui ou não. Eu sou independente do outro. Então, assim, os efeitos disso em mim, que estava muito triste no início da pandemia, né, que eu acabei me tornando como, acho que 8 milhões de brasileiros, um corpo desempregado, né, que numa sociedade capitalista é visto como ninguém, isso vai me trazendo uma coisa de um corpo vivo, de um corpo potente, de um corpo que pode ajudar. Então, é por isso que eu falei assim, que o projeto tem sido muito emocionante nesse sentido, de como que as narrativas de si vão tendo efeito aí nesses corpos que estão participando do projeto. E só para vocês terem uma ideia, eu lancei o projeto, acho que 6 de maio foi o meu post, a gente está chegando agora a quase 85 relatos. Então, assim, pegando carona no que o Escorel falou, de fato, acho que intuitivamente eu fui vendo, acho que tem aí no ar, nesse momento de tanta incerteza, uma necessidade da fala mesmo, né? No momento em que a gente tem muito pouca agência sobre a vida, eu acho que falar é uma das coisas que está aí, né, que a gente pode recorrer. Me perdi também na pergunta. Gabriela, mas você está falando da fala, mas é importante perceber, e eu quero ler uma consideração aqui do Marcos Pierry, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, imagino que seja, que ele tenta responder aí uma de suas questões, né, que você colocou. Ele fala, Gabriela, a resposta não estaria no próprio material em si, porque o óbvio, precioso, a que devemos recorrer sempre. E ele continua, né, que às vezes nos escapa, sobretudo quando estamos no embate direto no processo de criação. E ele é o conselho dele para você: deixe o bruto vicejar e falar por si. E sucesso com este belo projeto, né? Porque, retomando até o que Escorel falou, você, na verdade, você está com uma dupla função nesse projeto, né? E é difícil dividir a Gabriela em duas, né, nesse momento, né? Então, imagino como esteja difícil para você escutar, né? Porque se está difícil para eles todos falarem, também deve estar difícil para você escutá-los, né? Eu gosto muito de escutar, né? Assim, e eu acho que, respondendo à pergunta do Escorel, se o fato de eu ser psicóloga suscita as pessoas a falarem, eu acho que é uma coisa muito intuitiva quando a gente, no encontro com alguém, você nota se a pessoa tem disponibilidade para escuta ou não. E aí, assim, né, eu não sou atravessada pela estética, mas a escuta implica uma determinada estética, né? Que se traduz num determinado tipo de filme. Então, é claro que eu fico, né? Assim, quando chega um relato de uma mulher que não está conseguindo sair de uma coisa da violência doméstica na quarentena, é óbvio que é muito difícil, né? Assim, e respondendo ao comentário, eu esqueci do nome da pessoa, Marcos, né?
Marcos. Então, a gente está apaixonado pelo Bruto também, porque traz uma coisa para a equipe que é... Ontem a gente estava pensando sobre isso. E se todos os filmes de documentário tivessem sido feitos por imagens geradas pelos próprios personagens, né? Assim, como teriam sido esses filmes? E qual imagem conta melhor ou não a história daquela pessoa? É a que a gente produz, é a que ele produz, ou é a que se dá no encontro? A gente não sabe responder isso ainda. E eu nem sei se é uma questão para ser colocada na esfera do melhor ou pior. A gente está aí descobrindo. Mas é que, de fato, tirando essa beleza, né, da precariedade da imagem, como isso serve para contar melhor a história de uma pessoa, tem questões técnicas, entendeu? Que estão fora dessa coisa linda, né? O outro produzindo suas próprias imagens, assim. O Douglas, que é o diretor assistente, ele está assim, pelo amor de Deus, tipo, vamos produzir alguma coisa, não vai dar para montar. Então, tem toda uma coisa, um desejo de construir um filme só com imagens recebidas, mas que, de fato, para montar é difícil, assim. Então, a gente está aí vendo no que vai dar. Você acha que o Douglas está nos ouvindo, não? Ele está sabendo que tem essa live, eu não sei. Se ele não estiver nos ouvindo, mande um recado para ele. Tá. Sempre dá para montar, não existe isso de não dar para montar. Sempre dá, mas aí depois vem um artigo do Eduardo Escorel lá na Piauí detonando o filme, aí a gente fica arrasado, entendeu? Exato. Mas o que você diz, eu acho que o Marcos, foi Marcos que comentou? Marcos. Eu acho que ele aponta uma coisa importante. Eu acredito também, embora eu tenha amigos muito próximos e muito queridos que não concordem comigo, mas eu acredito que a solução esteja no material. Quer dizer, sim, que a partir de um certo momento, o trabalho, o desafio da montagem é decifrar sim, o material, decifrar o que o material contém que permite fazer um filme dele. E um outro desafio, você tem vários desafios pela frente, mas eu acho que um outro, porque quando você relata o efeito que esses depoimentos tiveram sobre você, e que você, que era uma pobre desempregada, chorando pelas esquinas, e os depoimentos te devolveram uma certa alegria em meio a essa tragédia que a gente está vivendo, eu acho que nesse caso, desse seu projeto, talvez muito mais do que em outros projetos, isso, se fosse possível, seria muito importante que estivesse no filme, pela seguinte circunstância. De forma geral, quem está fazendo o filme não tem uma experiência comum com quem está sendo filmado. E, nesse momento, em todos os filmes feitos durante a quarentena e que tem durante a pandemia e que tem a pandemia, de certa maneira, como tema, quem está fazendo e quem está participando tem um elo muito forte comum, uma experiência de vida muito forte comum. Então, eu acho que vocês deviam fazer um esforço para preservar no filme o efeito que isso está tendo. Não transformar num filme voltado para você, não é isso que eu estou propondo, mas eu acho que preservar de alguma maneira o que isso está causando, porque é formidável, quer dizer, de certa maneira, a impressão que você dá é que você recuperou uma certa alegria de viver. E não poderia haver nada mais importante nesse momento do que as pessoas, de forma geral, ou pelo menos as que estão participando do filme, já que nós não temos o condão de
transformar isso magicamente numa experiência para milhões de brasileiros, mas que elas recuperem a alegria de viver através do filme, se isso for possível. Quer dizer, que aqueles lábios sorriam em algum momento no futuro, né? Então, acho que há desafios enormes pela frente, mas tem, a meu ver, um potencial assim gigantesco no que você descreve, no que você nos mostra, no que você está fazendo. O fato de você, pela experiência própria, ter pedido às pessoas para fazerem relatos. Tem duas coisas fundamentais aí, né? Acho que o fato de você ser psicólogo é muito importante para estabelecer um elo de confiança. E Sim. O fato da proposta ter sido, inicialmente, não de dar uma entrevista, mas de fazer um relato. São coisas bem diferentes, né? Quer dizer, Sim. A pessoa sozinha, consigo mesmo, se confrontar, mesmo alguns não descobrindo que não querem contar. Sim. Outros descobrindo que não só querem, como podem, como são capazes de contar. Então, tem várias experiências aí interessantes e importantes para o filme. Sim. E, Gabriela, pegando carona até no que o Escorel falou, desculpa até te interromper antes porque eu acho que são coisas que se conectam. O Fabrício, que está gostando dessa discussão da linguagem, né, pensando na linguagem como foco, ele também pensa que seria interessante você colocar todos esses seus questionamentos angustiantes, né, de metalinguagem no documentário também, né? E o Carlinhos, grande Carlos Alberto Matos, disse que essa estética, que pode não estar aparente no material bruto, você pode recuperar ou até mesmo criar na edição, né? Então veja que as pessoas também estão percebendo, né? Esse, digamos assim, esse segundo filme, né? Que se desenha junto com esse teu projeto, né? Sim. Não, a discussão do momento é essa agora, né? Qual é a estética desse filme? Mas aí, só respondendo também a todo mundo, deixa o bruto vicejar, só para vocês terem uma ideia, a gente faz uma entrevista maravilhosa de 2 horas, e aí a pessoa fala, mas depois, né? Não quero mandar nada, não consigo. Aí, assim... Aí você faz o quê, sabe? Você coloca só pedaços da entrevista no Zoom, esse tipo de questão também, sabe? Para não ficar só um material, né? Assim, só uma entrevista. Mas essas recusas são interessantes também. Gente, vocês estão todos blasés aí, a beleza da dúvida, mas quem está fazendo o filme não é muito assim, não, entendeu? Mas Gabriela, mas uma coisa que eu achei interessante, se você me permita, eu vou até ler um trechinho. A gente trocou alguns e-mails para quem está nos assistindo antes dessa live. Meu Deus. E a Gabriela estava super preocupada com várias questões e contando as histórias. E eu achei interessantíssimo a sua generosidade, Gabriela, em primeiro se permitir dissecar e olhar para o próprio trabalho, né, que já é algo por si só generoso demais, né? Nem todo mundo tem essa generosidade. E eu vou ler um trechinho que eu acho que dialoga muito com essas questões que o Escorel apontou, que o Fabrício falou, que o Carlinhos falou, enfim, que essa questão até do teu próprio processo também de escuta e de como lidar com esse material, né? A Gabriela disse para a gente num e-mail aqui o seguinte, entre aspas, frase dela, é um filme que eu tenho descoberto ainda como ele vai ser. Ao contrário de todas as minhas outras experiências no audiovisual, em que eu sabia minimamente o que eu queria, aqui nesse projeto, né, Memórias do Corpo na Quarentena, eu tenho descoberto o que quero a partir do material que recebo, né? Então, ela continua, não tenho respostas para muitas coisas. Tem sido uma montanha-russa para toda a equipe, uma experiência que eu acho que só vou conseguir entender mais para frente e que muito provavelmente vai mudar a forma como eu enxergo as imagens, até porque aquilo que eu afirmo que é precário da imagem
pode ser uma preciosidade, e isso é muito intrigante. Isso que você falou no e-mail, eu acho que é o ponto central, né, dessa nossa discussão, que é como você também está lidando com esse material, com essas recusas das pessoas, com os questionamentos, com as próprias dificuldades delas, né? Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que isso por si só já faz o teu filme valer a pena, né? Além das experiências das pessoas e tudo mais, porque a gente também está debruçado ali no teu desafio como criadora, como cineasta, né? No teu processo de como lidar com isso. E eu acho que reflete muito também o que é a pandemia nesse sentido, né? Tá todo mundo aí aprendendo como que vai ser, né? Assim, como é que se vive nesse contexto. E aí, nesse sentido, a parte das minhas brincadeiras, né? De que vocês ficam aí falando que é tudo muito bonito, é muito bonito e interessante mesmo, porque eu não me imaginaria fazendo um filme sobre o corpo na pandemia de um modo clássico, com a gente no filmar, com imagens lindas, né? Com planos incríveis. Então, ficaria muito esquisito um filme sobre um momento tão agoniante ser construído com planos que tradicionalmente a gente acha lindo, né? Então, tem sido um exercício interessante também abandonar essa ideia, né, do belo e do feio, do que funciona e do que não funciona. É muito intrigante nesse sentido. E eu falo que, né, vai mudar a forma como eu vejo as imagens, porque, apesar de ter esses personagens que não querem mandar nada, e que aí realmente é um desespero, tem também, por outro lado, uma colaboração incrível com outros personagens, né? A Rita, que é essa pessoa da boca, a médica, e são delas os frames do banner. Ela, por coincidência, além de ser médica, estudava o corpo também. Ela fez uma pós na Angel Viana sobre o corpo, né? A coreógrafa Angel Viana. Então, ela vai experimentando o corpo nesse processo. Então, ela faz esses planos da boca, ela faz esse plano com o cabelo jogado, cabelo ao vento. Ela tem uma coisa de brincar com as mãos, assim, que eu acho que num processo tradicional, num contexto fora da pandemia, talvez não florescessem tanto. Então, tem sido uma experiência linda no sentido de que eu acho que eu estou podendo fazer um documentário que eu sempre sonhei em fazer na medida da primazia e da escuta e também da colaboração, eu acho que em níveis hierárquicos próximos, horizontalizados, assim. Então, o que o personagem traz é muito importante, né? Não sou eu chegando lá na casa dele com uma diretora ou um diretor de fotografia e, ai, que lindo aqui, vamos filmar isso. O que as pessoas estão trazendo é muito rico. E eu acho que a equipe inteira está com essa disponibilidade. A gente está com muito medo, mas também com essa disponibilidade, o que é incrível, o que muda tudo, né, na produção das imagens, assim. Gabriela e a Ana... Desculpa, Ju, pode falar, te interrompi, pode falar. Eu ia só ler um comentário da Ana, mas... O que fala aqui, desde que a gente começou esses encontros aqui às terças-feiras, é que a gente hoje está vivendo situações que em situações normais não ocorreriam, né? Inclusive, os nossos encontros aqui de terça, eles surgem a partir desse contexto que a gente está vivendo, né? E o seu filme, o seu projeto Memórias do Corpo na Quarentena também é fruto desse contexto, também é algo que surge a partir disso, né? Então, assim, você acha que o distanciamento, né, o fato dos personagens de seu filme filmarem a si mesmos, né, e de que não seja você, como você acabou de dizer, de ir até a casa deles com equipamento, com um diretor de fotografia, né, com uma estrutura mínima de um filme de documentário, de que maneira isso pode influenciar nesses depoimentos, nesses próprios relatos? Você acha que isso facilita ou dificulta mais o processo do seu filme? E eu também queria lembrar uma outra questão, é que você, durante essas nossas conversas por e-mail, antes da realização aqui da live, você enviou um link de um projeto seu, inclusive foi o trabalho de conclusão do curso, né, sobre documentário. Ai, meu Deus! Fez com o Escorel, e em que você trabalha com relatos de mulheres vítimas de violência, né? Eu queria saber como é que você gravou esses relatos, embora você não use a entrevista direta nesse filme, você usa só o som, né, desses relatos. Queria que você falasse como foi para você a diferenciação entre esses dois projetos.
E eu queria lembrar aqui também, a gente falou no início do apartamento de sua avó, né, que você passou a infância, quer dizer, é um lugar de memória, um espaço de recordação. Então, mais uma vez, foi a pandemia, foi aquilo que permitiu que você saísse de um espaço físico e se deslocasse para outro, e isso tudo dispara esse processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso também, que é falar um pouco de você, né? Enquanto artista, enquanto psicóloga, enquanto diretora, né? Isso é muito intrigante, porque esse banheiro, né, eu tenho 40 anos, eu o vejo há 40 anos, e se não fosse a pandemia, isso jamais teria acontecido, até porque eu estaria no Rio, né? Eu viria para Minas como eu sempre vinha antes da pandemia, passar 2 dias ao longo do ano, assim, 3 vezes por ano, e no Natal, e aquele banheiro ia estar ali. Então, essa mudança também de olhar que o confinamento, né, convoca a gente a ter, ela é muito interessante para nós, né, privilegiados que estamos aqui, que não, né, não estamos aí na rua, colocando nossos corpos em perigo, né? Assim, estou falando isso que eu entrevistei sábado um motoboy e fiquei muito tocada com o depoimento dele, porque ele vai falando, antes da pandemia, o corpo do motoboy já era um corpo que despertava medo pela questão dos assaltos. Agora é como se o nosso corpo fosse o próprio vírus. E aí ele conta um caso de uma moça que pede um remédio e aí quando ele chega, ela pede, joga por cima do muro que eu não quero nem te ver. Enfim, é um depoimento que me marcou muito. Falando sobre o esmalte, que foi o meu filme de conclusão, o meu polêmico filme, que é sobre que é sobre mulheres que sofrem violência doméstica, que eu trabalhei só com imagens de arquivo, né? Com imagens de tutoriais do YouTube e com imagens de filmes de Hollywood onde aparecia um salão de beleza, só para quem está vendo entender, é um filme onde eu trato da interseção entre violência doméstica e salões de beleza. Para saber qual é a interseção, tem que ver o filme, aí está na competitiva do Frapa no mês que vem. Ao contrário de agora, né, que eu não estou indo aos personagens, essas entrevistas foram todas presenciais com essas moças. E aí tem uma coisa assim, né, da entrevista. Eu não sei ainda muito bem o que dizer sobre isso. Acho que tem um link que se cria quando você está ao vivo, né? Assim, e que aí pode suscitar uma abertura maior. Mas, ao mesmo tempo, pensando aqui agora, eu acho que na tela tem também uma certa proteção. Então, por exemplo, sábado a gente estava fazendo uma das entrevistas grandes para o documentário com uma pessoa que eu já tinha entrevistado há 5 anos para essa série Diários sobre o Corpo. Ele volta a ser meu personagem por essa relação muito íntima que a gente vai construindo. E ele conta uma coisa que eu acho que ele não contaria ao vivo. Aí ele fala, mas tem a tela, a gente está distante. Então, Juca, eu não sei muito bem avaliar ainda se a tela protege ou atrapalha e se o ao vivo, eu não sei, porque eu vivi situações muito diferentes, assim, tanto atrapalhando como aumentando aí a intimidade. Eu não sei te responder muito a essa pergunta, assim. Acho que eu teria que fazer mais entrevistas para ver se algo algo ocorre mais vezes, assim. E, Gabriela, eu ia fazer um comentário que também acho que dialoga com o que Juca colocou. A Ana Gemes, eu queria ler um pedaço do que ela colocou aqui. Ela diz que a resposta talvez pode estar dentro de você, né? E ela reforçando para você acreditar em você, né? Porque não vai ter como você fazer um filme que vai agradar todas aquelas pessoas. Não. E até porque o teu filme é inovador nesse sentido de que nós todos estamos vivendo questões inovadoras, né? Ainda que a gente perceba que vai ser difícil mudar esse normal que está aí, né? Muito menos esse pseudo novo normal que não vai existir, né? Até porque muita gente nem acesso ao normal tem, né? Muito menos a esse suposto novo normal. Então, é importante isso.
Eu só queria fazer uma ressalva, eu coloquei o link aqui do Frapa, da mostra que a Gabriela comentou. Então, quem quiser assistir o trabalho de conclusão de curso da Gabriela, ela estava preocupadíssima se a gente ia mostrar ele ou não aqui. E como possivelmente o Facebook... como possivelmente o Facebook iria derrubar a live, porque eu acho que esse é um debate até interessante, né? Porque, por exemplo, eu não vou nem entrar na questão do tema em si, do curta, mas as redes sociais, elas censuram o mamilo feminino, mas elas não censuram o mamilo masculino, né? Então eu e Juca e Escorel podemos tirar uma foto dos nossos mamilos e colocar aqui no Facebook, não vai acontecer absolutamente nada com essa foto, né? Então, se uma mulher faz a mesma coisa, o Facebook censura. Então, a maneira como a própria internet lida, né, Gabriela, com essa questão do corpo, eu não estou nem entrando no mérito da violência, que era o tema principal do filme, mas como o corpo da mulher e como o corpo do homem é visto pela internet, isso é chocante realmente, né? E aí, assim, isso me remete a duas coisas. A primeira é que se tiver um homem com um seio maior do que uma mulher, ele pode mostrar e a gente não. Então, assim, tem isso e tem uma outra coisa super interessante que é a Indianara, que é uma travesti muito conhecida, né, lá do Rio, ela sai um belo dia, acho que era numa passeata, alguma coisa assim, e ela sai com a parte de cima nua. E aí ela coloca a questão super intrigante, que é: se o policial vai e eu não sei se não é processa, a intima por desacato, dizendo que ela tem que cobrir o corpo, ele está ali dizendo, então você é uma mulher, né? Embora não considerada pela sociedade, você é uma mulher. E se ele a considera um homem, então ela pode tirar a blusa, né? Então, assim, essa questão aí do corpo da mulher, do mamilo, enfim, toda a origem do patriarcado, não dá para a gente falar aqui. Mas só completando, a cena do filme, polêmica, e que gerou muitos debates entre mim e Escorel, uma cena de depilação feminina da vagina e do ânus, que é um tutorial, né? Tem vários tutoriais sobre isso, e que é uma coisa corriqueira na vida de muitas mulheres que se depilam, mas que a gente não pode, né, colocar aqui, porque certamente a gente seria censurado. E sobre a moça que fala que o filme está dentro de mim, eu concordo. Só explicando que nesse e-mail que eu envio para eles, para o Juca, para o Prieiro e para o Escorel, eu falo, o Escorel já sabe, eu sou muito sincera e transparente. Eu sou essa pessoa mesmo, eu não faço cena, né? Eu poderia aqui estar fazendo... É muito interessante a dúvida e o processo. Não, eu fico super desesperada, mas depois o filme sai. O meu processo é assim mesmo. Não, isso é o que talvez deixe ele mais interessante até, né? A Gabriela comentou do Indianara, tem um excelente documentário sobre ela, documentário do ano passado, 2019, do Marcelo Barbosa. Ele está disponível no Telecine. Quem assina o Telecine Play pode assistir o Telecine, e ele também está disponível no MUBI, né? O MUBI é uma plataforma, alunos e professores de audiovisual, independentemente do curso, têm direito à assinatura de graça do MUBI, né? Então, você que estuda cinema, jornalismo, rádio e TV, enfim, qualquer curso conexo ao audiovisual, tanto alunos quanto professores podem assinar o MUBI de graça. E o Indianara está disponível tanto no MUBI. O MUBI está disponível, acho que, se eu não me engano, por mais 2 ou 3 semanas, né? Porque no MUBI eles ficam lá durante 30 dias no máximo, depois saem, ou senão você pode assistir o Indianara, o documentário também. Para quem não conhece o Indianara, pode assistir no Telecine. Gente, já são 12h20, estamos caminhando para quase 1h30 de live. E antes da gente encerrar, até de Escorel e Juca colocarem as considerações finais deles e a própria Gabriela também, eu queria fazer uma pequena homenagem nessa nossa live, né? Que é a última, inclusive, nossa no Facebook. Gabriela está nos dando essa honra, né, de encerrarmos as nossas lives do Facebook com ela, né? A gente vai continuar no YouTube. Muito bom. Não, foi ótima, foi ótima. E a audiência tá boa também. A gente queria fazer uma pequena homenagem. Eu primeiro vou mostrar e depois eu vou falar
a uma pessoa que nos deixou recentemente. Então, não bastassem aí, estamos chegando a 90 mil mortos pela Covid-19, e entre esses mortos, muitas pessoas que contribuíram bastante significativamente para o audiovisual. Então, eu vou mostrar um trechinho aqui de um documentário que é a nossa homenagem a uma pessoa que nos deixou recentemente, e depois eu falo um pouquinho, o Juca também, Escorel também, sobre ela. Deixa eu só ver se eu não vou fazer nenhuma besteira aqui, porque eu estou com uma tela só hoje. Acho que eu consegui aqui. Vamos lá. É um trechinho de 2 minutinhos. Olho vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olho vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto, que é permitido escutar. Cala a boca, moço. Fala! Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um brasileiro de alma vazia. Pois é, e o brasileiro ficou com a alma mais vazia, né? Opa, espera lá que eu acho que eu não dei o pause aqui. O brasileiro ficou com a alma mais vazia com a perda do nosso querido Sérgio Ricardo, né? Esse é um trecho, é o início de um documentário chamado Calabouço, um tiro no coração do Brasil, de 2014, que é dirigido pelo cineasta Carlos Pronzato, nosso querido Juca Badaró, que nos apresentou esse documentário. E temos aqui o Sérgio cantando a capela, né, uma música dele chamada Calabouço, de autoria dele. E esse documentário trata justamente de um restaurante chamado Calabouço, que foi um dos principais focos de resistência estudantil durante a ditadura militar. Então, você já trabalhou com ele, né, Eduardo? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Sérgio. Primeiro, eu fui colhido de surpresa não pela homenagem que eu imagino, mas pela cena que eu não. A cena é linda. Eu peço ao Juca que, se tiver, me mande o link desse filme para eu assistir. Eu conheci muito o Sérgio, mais o irmão dele, né, o Dib Lutfi, que era um câmera excepcional. Nós fomos colegas em 1962, no curso de cinema que houve aqui no Rio. E tive contato com o Sérgio um pouco na finalização do Terra em Trânsito, do Glauber, do qual ele, além do Deus e o Diabo, fez a trilha. Embora o Glauber tenha remixado o filme, modificado muita coisa sem a participação dele. E eles são tema da coluna de amanhã da revista Piauí. Eu escrevo sobre o Sérgio e sobre o Dib Lutfi. Vocês podem ler com mais. O Dib era uma figura assim muito diferente do irmão, um pouco mais moço que ele, muito diferente, com personalidade, mas era uma criatura dulcíssima, muito querido. E foi que eu conheci melhor e tive contato, filmei umas poucas vezes com ele, mas filmei com ele. O Sérgio, a relação foi mais através do Glauber. Mas acho que, como a gente está encerrando, eu só queria me despedir de vocês hoje, aproveitar o embalo. E a minha proposta é que a gente já deixe marcado uma segunda live com a Gabriela no YouTube, quando o filme estiver num estágio em que ela queira falar publicamente sobre ele. Porque eu acho que tudo que foi dito aqui hoje desperta muito interesse e cria uma expectativa
Então, se o Piero e o Juca estiverem de acordo, já fica marcado uma segunda live com a Gabriela para daqui a não sei quanto tempo. Quanto tempo você precisar, não se aflija. A gente pode fazer a premiere do filme, né? Quem sabe, né? A gente ainda pode... Então, foi ótimo. Eu espero que não seja live do abate, mas eu aceito o convite. Mas então foi ótimo ver você, Gabriela. E eu percebo assim que vocês da turma 11, né, Sim, mantêm aparentemente um certo contato. E isso é uma coisa que às vezes é difícil para mim ter noção de que isso está acontecendo, mas me parece muito interessante, quer dizer, que o curso gere um grupo de pessoas que se mantenham de alguma maneira em contato. É uma coisa muito, sei lá, acho que a palavra é gratificante para mim. Então, ótima semana, se for possível, né? E vamos em frente, vamos estar esperando esse filme, Gabriela. Tchau, Juca. Tchau, Piero. Então, antes, não vai embora ainda, querido mestre, amigo, pai grande, né? Não podemos chamar publicamente o Escorel de mestre, viu, Gabriela? Ele nos repreende com veemência. Mas eu queria só mostrar e fazer o convite para as pessoas. Nossa próxima live semana que vem, que não será mais aqui no Facebook, nossa live será no YouTube, no nosso canal 3 em Cena. Faremos uma live no dia 4 de agosto. Vamos manter o tradicional horário das 11 horas, live com João Moreira Salles. Filmes inesperados, né? O João falou desse nosso encontro na participação dele no seminário do Carlinhos e do Bebeto, na Real Virtual, e ele brincou até dizendo que ele tinha prometido para o Escorel uma live em que ele não sabia o que ele ia falar, e a ideia da live é justamente um olhar para o futuro, se é possível a gente ter um olhar para o futuro hoje, neste momento. Então, está feito o convite. Quem não conhece o nosso canal ainda, entre lá no 3 em Cena no YouTube, se inscrevam. Essa é a nossa última live aqui no Facebook, porém, continuaremos nos encontrando lá no YouTube. Então, antes de mais nada, muito obrigado, Gabriela. Acho que foi muito bacana essa nossa conversa, principalmente pela temática do seu documentário, pela sua generosidade em justamente se abrir para a gente, né, das suas dificuldades, enfim, tudo que você está enfrentando nesse processo, que é muito bacana. Eu queria agradecer, Gabriela, também, e falar só rapidamente aqui do filme, né? Gentilmente aqui o cineasta Carlos Pronzato cedeu aqui para que a gente passasse esse trecho aí do Sérgio Ricardo, que é a abertura do filme. Eu trabalhei nesse filme quando morei no Rio de Janeiro em 2014. O Carlos Pronzato me convidou para fazer parte da equipe do filme, eu ajudei na montagem, na edição, e, enfim, tive esse contato aí com o Sérgio Ricardo. E concordo com o Escorel, concordo com o Piero, vamos sim convidar a Gabriela para voltar aqui para a gente falar mais sobre esse projeto dela. Eu tenho certeza que vai trazer vai suscitar outras discussões, né? Novos olhares, e é isso. Obrigado a todos, o Escorel já até foi embora aí, a hora do almoço está dando já, né? Então, valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Eu queria só falar duas coisas. A primeira é um filme feito totalmente com o nosso dinheiro, com o meu FGTS. Então, já que vocês vão estar com o João Moreira Salles semana que vem, se ele quiser patrocinar o filme, eu vou amar. E a outra coisa esse filme e o projeto só existe com os relatos. Então, eu queria pedir às pessoas que mandem seus relatos. A gente quer transformar em livro também, com a renda revertida para famílias pobres afetadas pela Covid. A gente quer chegar a uns 120 relatos, a gente tem 80. Então, por favor, escrevam. A gente quer ouvir vocês. Só vem para mim os relatos. É para mandar para diariosdagabi@gmail.com ou um inbox no Facebook ou no Instagram. E queria dizer que só 10% dos relatos são de homens. Homens que estejam ouvindo. Juca, Piero, Escorel está voltando. Escrevam. Voltei. Voltou. Você caiu, Escorel. Eu queria dizer que é um filme que eu estou fazendo com o meu FGTS. Se você pode falar com o João Moreira Salles para ele dar um patrocínio semana que vem, e que só 10% dos homens que
mandaram relato, 90% são de mulheres. Então, homens, vamos falar sobre afeto também, não só sobre política, economia. Mandem seus relatos. Fechado, fechado. Gabriela, tamo junto, muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Beijos e abraços. Até semana que vem no YouTube, hein? Inscrevam-se lá, 13 em Cena, nos encontraremos lá. E a live parte 2 da Gabriela lá no YouTube também. Valeu, boa semana para todo mundo. Obrigada. Tudo de bom pra vocês, querido. Obrigado, gente. Tchau, Gabriela. Um beijo. Um beijo.